E vamos à aula de hoje. Nós vamos estudar aqui a nossa cadeia de suprimentos, o gerenciamento da cadeia, dar asas ao nosso cérebro. Vamos lá. Dentro da cadeia do gerenciamento da cadeia de suprimentos, há um assunto de suma importância, que é a cadeia de relacionamento. Veja, eu tenho a cadeia de suprimentos e dentro dessa cadeia eu tenho uma outra cadeia que opera de forma dinâmica ali dentro, entre os elementos da cadeia de suprimento, que é a cadeia de relacionamento. Ela trata das questões, como o próprio nome diz, das relações entre os elos da cadeia de suprimento. Como que esses elos se relacionam? Então, é um assunto, claro, de suma importância. Muito bem. Veja só, quais os objetivos de estabelecer e manter uma cadeia de relacionamento? Lógico, todas as ações que nós tomamos do ponto de vista empresarial, elas têm que ter um objetivo, certo? Não há como não ter objetivos. E o objetivo de se manter uma cadeia, de estabelecer, de criar ou manter, porque não é só criar, você tem que manter essa cadeia, tem que gastar alguma energia, investir algum tempo, alguns recursos para manter a cadeia de relacionamento. E o objetivo disso é gerar sinergia entre os elementos dessa cadeia. O termo sinergia, ele tem sido um pouco massificado, mas ele tem um significado muito importante dentro do mundo empresarial. Quando eu gero sinergia, significa que eu tenho ganhos mútuos entre os elementos que participam dessa sinergia. É isso que é gerar sinergia, é criar ganhos, mas ganhos mútuos, tá certo? Não pode ser ganho só de uma parte. É o famoso ganha-ganha, As duas partes têm benefícios. E quando eu estabeleço uma cadeia de relacionamento ou aprimoro essa cadeia, eu estou gerando sinergia em vários aspectos. Aqui na figura estão identificados 3 aspectos, mas não são só esses são aspectos importantes. Eu posso estabelecer com o meu fornecedor um relacionamento que me permita atuar de alguma forma, por exemplo, no meio de transporte, na forma de armazenar o meu insumo, em como o meu fornecedor produz esse insumo, até nesse aspecto, de forma que eu consiga reduzir custos. Quando eu estou reduzindo custos, eu posso reduzir custos lá no meu fornecedor, e aí eu estou gerando sinergia, porque ele vai ganhar e eu também, com a minha empresa. Eu posso trabalhar no desenvolvimento do meu produto junto com os meus clientes intermediários. Trabalhar o meu produto junto com meus clientes intermediários e gerar mais valor para o cliente final. O que isso significa? Quando eu gero mais valor, eu posso aumentar o meu preço, porque o que o cliente normalmente, o cliente final enxerga, nós, clientes finais, enxergamos, é a relação valor-preço.
Quanto maior for essa relação, mais eu me sinto satisfeito com aquele produto ou serviço. Portanto, se a empresa conseguir aumentar o valor para o cliente final, ela vai poder aumentar o preço, consequentemente, a sua lucratividade. Porque a relação vai continuar a mesma. Se eu aumento o valor, eu posso aumentar o preço. Suponha que eu consiga mensurar esse valor. Eu, como cliente, eu vou comprar um determinado bem e eu observo esse bem e digo o seguinte: olha, o valor que ele me oferece em relação a esse preço que eu estou pagando vale a pena. Imagina, se a empresa trabalhar no sentido de aumentar essa sensibilidade de valor para mim, eu vou topar pagar um preço maior. Tá? Então essa relação, ela tem tudo a ver com a competitividade da empresa e com a possibilidade de aumentos na lucratividade. Tá certo? Muito bem. Quais são os tipos, então, e aí partindo já para algo mais específico, quais são os tipos de relacionamento que as empresas podem estabelecer? As empresas de uma cadeia de suprimentos. Fazem parte de uma cadeia de suprimentos. E evidentemente que essas empresas, elas têm que estar conectadas por objetivos em comum, claro, senão não tem sentido estabelecer esse relacionamento. O relacionamento pode ser comercial, eu chamo aqui de nível 1. É o relacionamento mais simples que possa haver entre duas empresas dentro de uma cadeia de suprimento. O que é isso? São relações meramente comerciais. Eu compro dele ou ele me vende, cada um fica aqui no seu espaço, não tenho nenhum, só isso, mais nada, né? Não tenho nenhum tipo de interação, nada disso. E aí, isso é uma relação comercial. Tá? No nível um pouco mais acima, eu tenho os acordos não contratuais. Quer dizer, não tenho um contrato escrito, mas eu tenho um acordo informal para atingir alguns objetivos em comum. E o exemplo que está dado aqui é até um exemplo negativo, né? Venhamos e convenhamos. Mas é um exemplo que existe. E se existe, nós temos que mencionar. É o cartel. Então, tem um acordo comum e tem um objetivo comum. O exemplo mais clássico que a gente conhece são as redes de postos de combustíveis, que estabelecem preços em acordos informais com o objetivo de manter ou aumentar a lucratividade. Bem, partindo para um terceiro nível aqui, eu tenho os acordos via licença. Olha aí que aqui já é um nível em que o relacionamento se torna um pouco mais forte. Que exemplo é bom? É o franchising, quando eu faço uma franquia. Então, exemplo, tenho lá a rede McDonald's, eu quero montar uma loja McDonald's aqui no meu bairro. Então, o que eu faço? Eu estabeleço um contrato de franquia com o McDonald's. Isso é um acordo de licença, uma relação já um pouco mais profunda. Por fim, no outro nível, tem as alianças. Olha só, alianças já são empresas independentes, tá? Mas com participação mútua no negócio, de forma a complementar uma a outra, mas que não precisa envolver novos investimentos. Então, é o caso da aliança das companhias aéreas. O que acontece nas companhias aéreas? Muitas vezes,
elas permitem realocação de passageiros de uma companhia para outra. Por quê? Porque isso beneficia ambas, né? Às vezes ela não tem condição de transportar aquele passageiro, mas a outra tem. E ela já assumiu o compromisso com aquele cliente para que o cliente não fique sem o serviço de transporte que ele contratou. A outra empresa pode suprir isso. Então é um acordo mútuo, né? Veja, tem que ter uma aliança aí. As parcerias já é um nível um pouquinho acima. As empresas que têm parcerias são independentes, mas tem um grande nível de colaboração entre elas, inclusive com a integração de processos empresariais e de informações. Então, olha só, condomínios na indústria, não só automobilística, né? Mas olha, por exemplo, uma montadora de automóveis, os fornecedores das montadoras de automóvel são parceiros da montadora. E por que são parceiros? Porque eles estão lá dentro da empresa. Numa montadora de automóveis, os fornecedores, eles entram lá no processo, fornecem a peça dentro do processo da empresa. Tem muitos montadores que fazem parte da montagem desta peça lá na própria montadora de automóveis. Então isso é uma parceria, um exemplo muito bom de parceria, que envolve um relacionamento ainda mais expressivo do que as alianças. No nível acima, nós temos as chamadas joint ventures, que aí sim há uma participação mútua no negócio. Aqui são duas empresas que se unem, e aí sim você tem processos integrados, às vezes administração integrada, tá certo? E essas empresas, elas se complementam nas suas atividades, uma a outra, e formam como se fosse uma única empresa. Isso é chamada de joint ventures. Recentemente, nós temos um exemplo no setor elétrico que acabou não dando certo, mas existiam duas empresas que iriam se unir formando uma joint venture. Uma empresa, ela só trabalha com geração de energia elétrica, só geração. E a outra trabalha com transmissão e distribuição. Então veja só, essas empresas iam se unir. Olha só os interesses, né? A participação mútua, formar uma nova empresa que tem tudo a ver, né? Está agregando geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então isso é um exemplo muito bom de joint venture. Acabou não dando certo, as empresas não se uniram, mas seria uma joint venture, né? E por fim, o último nível de relacionamento, é o mais, vamos dizer assim, conexo, é quando uma empresa compra a outra. Aí ocorre uma fusão das empresas, né? E aí, nesse caso, tem uma incorporação dos processos, simplificação de alguns processos. Em geral, os processos administrativos são simplificados, né? O RH de uma empresa se une com a da outra e vira um único RH. A gerência de uma empresa se une com a outra, vira uma única gerência. Então aí sim eu tenho uma integração mesmo entre as duas empresas e provavelmente não há mais possibilidade de separá-las depois que elas forem integradas. E veja,
sempre um nível maior engloba as características de um nível menor. Eu quero dizer assim, numa parceria tem que haver uma relação comercial, assim como acordos não contratuais. Tá? Então, um nível mais elevado engloba as características de um nível menor. Tá? Mas aqui estão explicitados os tipos mais importantes de relacionamentos entre as empresas. Esse gráfico ele traz uma informação importante no que diz respeito à formalização do relacionamento. O que é formalizar? Documentar, através de documentos físicos. Quanto mais elevado o nível de integração que está aqui subindo na vertical, maior o nível de formalização. Olha que interessante. Então isso aqui uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Na medida que eu aumento o nível de integração entre as empresas, aqui na tabela anterior, que nós vimos lá no nível 1 até o nível 7, a formalização desse relacionamento vai se tornando cada vez mais documental, feita através de documentos. Isso é uma visão interessante. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.